A você que me acompanha aqui no canal, seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. E você que é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou Rafael Gama. Aqui no canal eu trago histórias e também conto notícias do Brasil e do mundo com destaque para o meu estado, que é o Ceará. Então, se você é novo aqui no canal, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você as principais informações do Brasil e do mundo, principalmente aqui do estado do Ceará, que ocorreu nesse dia 17 de setembro de 2025. Panorama geopolítico mundial do dia de hoje, como eu falei. A geopolítica global segue marcada por tensões crescentes, disputas militares e realinhamentos estratégicos. Conflitos regionais e movimentações de grandes potências, Estados Unidos, Rússia, China, moldam o cenário internacional cada vez mais fragmentado. Então, vamos trazer aqui como é que foi as últimas informações, últimas tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. Então, vou trazer para você aqui um panorama lá do dia 2 de setembro, tá bom? Os Estados Unidos realizaram ataques a barcos venezuelanos no Caribe, alegando combate ao narcotráfico. No primeiro ataque, 11 pessoas morreram. Em 15 de setembro, outro ataque matou mais 3 e também anunciou que no total de 3 barcos foram destruídos. Apoio, olha essa informação aqui, apoio de cartéis mexicanos. Ismael El Mayo Zambada, ex-líder do cartel de Sinaloa, teria fornecido informações sobre a operação do cartel de Los Soles da Venezuela, em acordo com os Estados Unidos. Resposta venezuelana. Maduro qualificou os ataques como agressão imperialista. No caso aqui do Ismael El Mayo, ele fez esse tipo de, digamos, de ação premiada para que ele deixe de ter uma tipo, pena de morte para poder ter uma prisão perpétua. Então, no caso, Maduro respondeu da seguinte forma, que qualificou os ataques como agressão imperialista. Reforçou forças militares nos estados costeiros, Júlia, Falcón, Nova Esparta, Sucre, Delta Amacuri e mobilizou 4.500 milhões de milicianos, Assim, desse pessoal, tudo dona de casa, idosos, enfim, e também até servidores públicos que ele ameaçou. Se não fosse para a linha de batalha, a pessoa ia perder o emprego. Aí fica complicado, se for para perder a vida, Presença militares americanas. O Caribe conta agora com 8 navios de guerra, aviões de vigilância e um submarino de 4.500 e também 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. Impactos diplomáticos. Caracas cortou comunicação diplomática com os Estados Unidos, exceto para a repatriação de cidadãos, e denunciou violação à soberania em fóruns da ONU. A questão é que a ONU não pode fazer nada, meu amigo. Reações de grandes potências. Rússia critica os Estados Unidos apoiando Maduro e diplomaticamente. Mantém fornecimento militar e financeiro a Caracas, mas não deve intervir diretamente devido ao foco na Ucrânia. China condena a presença militar americana. A China pensa no exemplo de fidelidade e também no exemplo de democracia, a China no caso, Só que não. A China condenou a presença militar americana como interferência. Mantém apoio diplomático e cooperação econômica com a Venezuela, priorizando estabilidade para proteger investimentos. A Coreia do Norte não há declaração oficial sobre até o momento. Agora, lembrando que no caso da Coreia do Norte, da Rússia e da China, eles semana passada se encontraram, para poder demonstrar força militar, o eixo lá do pessoal da esquerda, enfim. Então, no caso aí, não há nada sobre a Coreia do Norte até esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Ucrânia, conflito ativo, batalhas intensas em Donetsk, Kupiansk e Pokrovsk. A Rússia lançou ataques contra a infraestrutura estratégica, subestações, refinarias e também ferrovias. Impactos econômicos. Ataques ucranianos reduziram a produção de petróleo russo em 17%, 1.100.000 barris por dia. A receita da Rússia caiu mínimo de 5 anos, A Rússia caiu muito dinheiro no caso da receita de deixar de receber. Apoio internacional. A Ucrânia conta com fundos multilaterais para armas e suprimentos. Deslocamentos humanos.
9,5 milhões de deslocamentos, 22% da população pré-guerra, no caso desses militares também. Zapad de 2025 entre Rússia e Bielorrússia ocorreu em 16 de setembro com supervisão de Putin, ou seja, um treinamento militar, né? Voltando aqui de novo para a América do Sul, lembrando que agora recentemente também os Estados Unidos cortaram a ajuda que eles mantinham para a Colômbia, certo? Como é que está hoje em dia governada por um esquerdista, né? Que é o Gustavo Petro. Então, os Estados Unidos cortaram aquele mais de 1 milhão por mês que ele mandava para lá, para poder eles combaterem as drogas, né? Então, os Estados Unidos cortaram essa ajuda por quê? Porque viu que a Colômbia não está ajudando, aliás, está atrapalhando e está tipo, como um governo de esquerda, tipo, vamos acabar com os Estados Unidos com o imperialista, mas receber dinheiro dos caras. Agora, não tem mais como receber dinheiro, porque também o Trump desconfiou que eles estavam mandando dinheiro para ONGs e o dinheiro que era para combater o tráfico de drogas eles estavam mandando para outros fins que não era para aquilo. Então o Trump descobriu e mandou cancelar esse dinheiro que eles mandavam para a Colômbia. Israel e Palestina. Segundo aqui as informações, a ofensiva de Gaza, iniciada em 16 de setembro, em Gaza City, pelo menos 61 palestinos mortos em um dia, centenas de milhares evacuaram para o sul. A questão que tem que lembrar é que o pessoal do Hamas fica no meio desse pessoal, né? Aí ficam culpando Israel por uma coisa, como é que você vai olhar, é tudo terrorista do Hamas. Crise humanitária. Escassez de alimentos e combustíveis no norte de Gaza. ONU alerta para a situação grave. Atividades internacionais. Israel atacou líder do Hamas em Doha no dia 9 de setembro. A União Europeia considera suspender parte do acordo comercial. Morte desde 2023. Mais de 64 mil palestinos mortos desde outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Mas ninguém fala que não foi nessa época de 2023, de outubro, que o Hamas invadiu a Israel, né? A gente sabe que teve toda aquela matança, enfim. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, negociações regionais de Israel discutem impacto de segurança com a Síria e negocia a libertação de reféns com apoio internacional. Nepal. Vou falar aqui um pouco do Nepal. Você sabe que lá no Nepal teve aquela situação que o povo lá tacou fogo no país e o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal de lá e o presidente da República de lá fugiram lá às pressas porque lá virou um país esquerdista e lá eles cortaram todas as redes sociais. O povo lá não gostou e tocou fogo tudo que é coisa. Então, Nepal. Crise política, protestos massivos anticorrupção desde 8 de setembro resultaram em pelo menos 72 mortos. Mudança de governo. Kip Sharma Oli renunciou. Sushila Karki assumiu como primeira-ministra interina em 12 de setembro, ou seja, temos uma primeira-ministra interina por enquanto. Ou seja, mas o país lá até 2008 era um país monárquico, né? E passou por regime democrático de presidencialismo, mas menos de 20 anos depois, né, 2008 para 2025, aconteceu esse tipo de situação. Se temos primeiro-ministro interino, então quer dizer que vai voltar a ser de novo lá uma monarquia de novo? Vai ou não vai? Como é que vai ser isso aí? Impactos internos, incêndios em prédios governamentais, toque de recolher nacional, estabilidade econômica, ameaçando remessas que representam 26% do PIB. Futuras eleições marcadas para o dia 5 de março de 2026. Outros desenvolvimentos relevantes. Esses militares em Zapad de 2025, Rússia, Bielorrússia com 13 mil tropas. Alguns analistas alertam que números podem ser submetidos. China critica a mentalidade de Guerra Fria, bullying liderado pelos Estados Unidos, né? Destaque na Expo 2025. Oriente Médio, relações tensas no Golfo e Turquia devido a ataques israelenses em Doha. Isso aqui é um resumo do que eu já falei aqui até esse momento, tá bom? China e Índia, barragem Yulgi Zangbu no Tibete aumenta tensões fronteiriças. Eita, riscos globais 2025. Cyberataques, inseguranças energéticas, guerra da Ucrânia e mudanças climáticas. Opa, mudanças climáticas não, meu amigo. Você tem que lembrar que o Sol, ele tem era que ele está com maior atividade e tem época que está com menor atividade. Então, quando está com maior atividade, logicamente que a Terra vai ficar um pouco mais quente, né? Isso é óbvio. Como é que eles querem fazer com que o clima melhore se o Sol está lá com
maior atividade com seus elementos químicos, enfim. Então, não tem o que fazer não, meu chefe, infelizmente. Competição Estados Unidos-China, impulsionando inovação militar e descarbonização. Agora falar um pouco de Brasil. Política, governo e oposição nesse dia 17 de setembro de 2025. A avaliação do governo Lula, pesquisa Atlas Intel Bloomberg, mostra 48% de avaliação ruim ou péssima e 46% de ótima ou boa. Rapaz, isso aqui tá meio estranho, viu? Pesquisa Quest Genial aponta 46% de aprovação e 51% de desaprovação. Eita, menino. Aprovação é mal do Nordeste para variar, né? 60%. Entre católicos, meio estranha essa informação aqui. Lembrando que aqui no Ceará, infelizmente, a maior parte do nosso povo aqui é de Bolsa Família, né? A pessoa não trabalha e fica recebendo dinheiro dos outros. Tipo, o cara tá lá no Sudeste e no Sul, trabalha para bancar o cara aqui no Nordeste. Só um exemplo, infelizmente, né? Só uma pesquisa recentemente que não está aqui na minha leitura, que o Brasil já tem quase 95 milhões de habitantes dependentes de programas sociais. Ou seja, quase metade da população brasileira, né, depende desse tipo de coisa. E o Lula incentiva a pessoa a não trabalhar, né? Porque se trabalhar, perde o Bolsa Família. Depois do governo Bolsonaro, isso aí, mesmo que trabalhasse de carteira assinada, você receberia o seu benefício por mais 2 anos, né? Só, antes de eu continuar aqui essa leitura aqui, só sobre carteira assinada, né? Carteira assinada, FGTS. Você que está me assistindo aqui agora, você deve não saber. Mas tudo isso aí é fruto do que a esquerda mais fala, chama a pessoa de fascista, aquele negócio todo, né? Eu não estou falando fascista, para não falar o nome correto, certo? F-A-S-C-I-S-T-A, sabe o que eu estou falando, certo? Pois carteira de trabalho, FGTS, tudo isso aí é fruto desse tipo de regime que o Getúlio Vargas implantou aqui no Brasil lá na época dos anos 40, viu? Só para lembrar, então, eu te fazer uma pergunta. Então, você que é de esquerda, por exemplo, você que é carteira assinada, então você é isso? Porque se você é carteira assinada e você diz que é contra o fascismo, esse negócio todo, e você é carteira assinada, então você é um também. Só te lembrando aqui a situação. Agora eu vou voltar para a leitura. Debate sobre condenação de Bolsonaro divide o país, né? 49% apoiam Lula e o STF 27% ficam ao lado do ex-presidente. Condenação de Bolsonaro, o STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por... Meu Deus, não é isso aqui não, tentativa de golpe. O cara dá a sua opinião, agora virou golpe, enquanto o STF soltou o Lula, sem motivo nenhum. O Lula que foi preso por 3 instâncias, corrupção ativa e passiva, recebeu dinheiro de propina, apartamento no Guarujá, se tinha Atibaia como propina da Odebrecht e da OAS, mas isso aí é democracia, tudo bem. No caso aí o Xandão colocou o Bolsonaro em prisão domiciliar com tornozeleira, né? E o Bolsonaro foi até hospitalizado nesse dia 16 de setembro agora com um quadro de tontura e pressão baixa. E também foi diagnosticado com câncer de pele em estágio inicial. Isso é complicado. Meu pai teve câncer de pele, eu levei ele para o posto. Eu briguei até ele conseguir tirar um sangue que ele tinha aqui no rosto. Hoje está bem, graças a Deus. Mas ele teve um câncer grandão que a gente teve que tirar dele. Ele até costurou aqui o rosto, mas hoje está tudo bem, graças a Deus. Moraes autorizou a visita de Valdemar Costa Neto e líderes evangélicos. Anistia e oposição. A oposição admite que anistia ampla geral. Antes de eu fazer essa leitura aqui, acabou de sair aqui que já foi votado em regime de urgência, né? Para liberar todos os anistiados desde 30 de outubro de 2022. Mas não é brincadeira, com exceção do Bolsonaro. Cara, pelo amor de Deus. Aí tá uma confusão agora aí que o Congresso não, ou é todo mundo ou é ninguém. Alternativas em discussão incluem redução de pena, mais a manutenção da inegibilidade. Isso aqui estava na minha leitura, só que depois, antes de eu começar a fazer para você esse vídeo, só essa informação que eu lhe falei agora. Deputados de Bolsonaro realizaram reuniões e atos por Brasília para... Isso aqui já pode passar já, porque já passou essa informação. PEC da blindagem. A Câmara aprovou a PEC da blindagem ampla e ampliou foro privilegiado para líderes partidários. Eita, peraí, PEC da blindagem. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que amplia foro privilegiado para líderes partidários. Não, peraí. Se a PEC é para proteger, para valer a lei que já existe, né, que cada caso tem sua regra,
onde o STF não pode se meter em ninguém e vive se metendo, é uma coisa. Agora, para aumentar foro privilegiado, aí também já foi de lascar, viu? Essa situação é criticada por retrocesso por opositores, mas apoiada por aliados para garantir a autonomia legislativa. Quer dizer, o cara tem que fazer uma PEC para garantir o que já está em lei. É complicado. Agora, esse negócio de aumentar o foro privilegiado que eu não gostei também não. Relações exteriores e Estados Unidos. Lula afirmou que empresas americanas são bem-vindas desde que respeitem as leis brasileiras. Que leis? O STF agora chega em qualquer casa de qualquer pessoa, se for criticado, prende a pessoa. Se a pessoa criticar alguém do STF, principalmente o Alexandre de Moraes, a pessoa é presa porque por opinião. E se, você que está me assistindo aqui, eu te pergunto. Se eu criticar você, você vai me prender porque eu estou chamando você de feio, alguma coisa do tipo? Ah, eu estou lhe criticando, então você é feio. Rapaz, que país é esse, viu? Que agora o artigo 5º da Constituição diz que você é livre por qualquer palavras. Enfim, cadê a Constituição Federal? Vai rasgada. Tem gente que rasga a Constituição e chama isso de democrático. Pelo amor de Deus. Lula criticou publicamente Donald Trump, dizendo que as tarifas de 50% do imposto para os Estados Unidos são eminentemente políticas. Espera aí, nada disso. Você sabe que o Brasil virou um país terrorista porque o Lula não quer colocar aqueles grupos criminosos como terrorismo. Então, o próprio Trump colocou o Brasil como nessa situação porque o Lula não quis colocar isso aí. Fora que o Lula aliou o Brasil com ditadura venezuelana, iraniana, cubana, da Nicarágua, entre todas pelo mundo aí. China também. Isso é democracia? Falar em democrático, o Barroso, o presidente do STF atualmente, não foi nem para os Estados Unidos porque para o encontro de poder judiciário no mundo inteiro, porque ele está simplesmente sancionado. Falar nisso, tem uma lei aqui que eu estava vendo ontem que todos os ministros que foram sancionados do STF podem perder seus cargos sem ir para o plenário do Senado, viu? Por conta que tem lá uma cláusula que fala, sanções podem tirar os ministros do cargo, viu? Depois eu vou fazer um vídeo para você depois sobre essa situação que eu vi até no canal do André Marcília, certo? Que é um advogado show de bola, viu? Que ele é até comentarista político lá na Revista Oeste, tá bom? Vamos lá aqui. O governo brasileiro prometeu responder com reciprocidade em caso de novas sanções. Reciprocidade quer dizer, vai aumentar mais ainda nossos impostos e vai aumentar mais ainda o desemprego. É isso que tu quer mesmo, é Lula? Quer dizer, vou ser recíproco, então vou vender uma coisa para fora mais caro. Tu acha que o cara de fora vai comprar? Oh, meu Deus do céu. Regulação digital e data centers. Lula sancionou o ECA Digital, primeira lei de proteção online para crianças e adolescentes, impondo obrigações às Big Techs. O governo Lula enviou ao Congresso projeto para regular plataformas digitais. De novo essa conversa, evitar abuso de poder econômico. Que tem a ver uma coisa com a outra? Rapaz, esquerdista inventa cada coisa. Não vai fazer isso, vai fazer aquilo, pelo amor de Deus. As próprias plataformas já têm a sua regulação própria, não precisa disso aqui não. Se eu botar uma coisa que eu falar, é tanto que tem coisas que eu não posso nem falar aqui, porque pode dar problema para mim nesse vídeo. Vamos aqui, abuso de poder econômico. O Ministério Público institui a REDATA, o regime especial de tributação para data centers com isenção fiscal e exigências de P&D no Brasil. Economia e Negócios, 17 de setembro, né, taxa Selic e política monetária. O Copom manteve a taxa Selic em 15%, ou seja, o Brasil está gastando mais do que arrecada. Né, seu Lula? Levando do seu meio, está gastando dinheiro que só peste por aí afora e nosso dinheiro vem por aí. Agora, para aquele dar um de bonzinho agora, resolveu ficar a mulher dele resolveu foi para a embaixada agora nos Estados Unidos. Vou ficar agora na embaixada para não gastar dinheiro. Depois de gastar mais de 1 milhão por diária em Londres, em Paris, no mundo afora aí, aí está chegando a época de eleição, vem dizer agora que não, nós somos bonzinhos, de gastar dinheiro público não. 40 ministério, para que isso? Taxa Selic manteve em 15%, segunda maior taxa real de juros do mundo. Primeiro corte só deve ocorrer no final de 2025 ou início de 2026, se ocorrer. E se tiver ano de eleição, né? Já explica para você por que não pode ter eleição. Porque o Lula vai dizer que o tarifaço do Trump, não sei o que, está acabando com as eleições, então não vai ter. Aí a pessoa que é de esquerda ainda vai dizer que isso é democrático ainda. Mas quando o governo era o Bolsonaro, o presidente, aqui no Brasil, o presidente dos Estados Unidos era o Biden, simplesmente o Biden interferiu nas nossas eleições com seus programas espiões, né? E ninguém falou nada, né? O pessoal do STF.
Lula defendeu redução com sobriedade, mantendo o compromisso com o controle da inflação. Uhum. O cara foi até solto, sem julgamento, ficha suja com o presidente da República. PIB e inflação. PIB cresceu 0,4% no segundo trimestre, acumulando alta de 3,2% em 12 meses. Essa conversa aí não cai não, viu? Até porque, meu amigo que me acompanha aqui no canal, quem controla essas informações? Quem é? É alguém lá do Lula, né? Projeção do Ministério da Fazenda para 2025 caiu 2,5% para 2,3%. Inflação projetada em 4,8%. Tá certo, 4,8%, tudo mais caro. Não duvido nada que chegar a 10 a 11 no final desse ano ainda. Agosto registrou em deflação de 0,11%, puxando queda em alimentos e energia elétrica. Peguei agora aqui o ovo R$15, já falei até no outro vídeo que eu fiz, o ovo está R$15 agora, de novo, com 20 unidades, pequeno, viu? O desenho de ovos, aqui em Fortaleza estava R$ 9,90 semana atrasada. O que é que fez com que, segundo eles, teve a queda? Foi alimentos e energia elétrica, teve queda. Impacto das tarifas dos Estados Unidos, estimativa da Fazenda indica impacto de menos 0,2 pontos percentuais no PIB até dezembro de 2026, devido às tarifas de 50% de impostos pelos Estados Unidos. Mas ninguém fala também que o aliado do Lula, o Maduro lá na Venezuela, impôs para o Brasil uma taxa de 77%, né? Isso ninguém fala. Beleza. Setores mais afetados: eletrônica, metalúrgica, têxtil, madeira e química. O governo lançou o plano Brasil Soberano, como o Brasil defende e todo mundo para sobreviver vem dizer que é soberano. Com linha de crédito para exportadores prejudicados. Mercado financeiro: Ibovespa registrou alta impulsionado por expectativa de corte de juros dos Estados Unidos. O real se valorizou em frente ao dólar. Não se valorizou não, o dólar de propósito desvalorizou de propósito para que o mundo inteiro não compre da China, como só mesmo dos Estados Unidos. Caso pensado. Então, segundo aqui a informação, o real se valorizou frente ao dólar, refletindo desaceleração da inflação. Negócios e empreendedorismo. Brasil abriu 1,4 milhão de pequenos negócios no primeiro trimestre. 70% deles mês e crescimento de 35% antes de 2024. Tem que lembrar que quanto mais mês, menos carteira assinada, viu? Setores de destaque: serviço, MEI, serviço, logicamente, comércio e indústria. Às vezes, quem você quer do comércio, contrata um MEI para ser o teu auxiliar, né? Indústria também. Você pode também trazer também um MEI para fazer aquela função de, por exemplo, de auxiliar de produção, por exemplo. Norte e Nordeste tiveram crescimento acima da média, com destaque para a Amazônia, 51%. Eu fiz um outro vídeo aí, não sei se já foi o agora ou depois, que aqui no Norte e no Nordeste está sem mão de obra. Como é que teve aumento nesse destaque? É porque peguei a informação aqui, mas outro deu totalmente diferente. Tendências: expansão do e-commerce, investimentos em sustentabilidade e diversidade corporativa. Diversidade corporativa, pelo amor de Deus, isso não existe não, meu filho. Existe competitividade corporativa, é isso aí sim. Comércio exterior: Mercosul assinou acordo de livre comércio com a ELC, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, criando um mercado de 290 milhões de consumidores. Agora, finalmente, as notícias aqui do Ceará. Economia e negócios do Ceará. O PIB do Ceará cresceu 3,86% no segundo trimestre de 2025. Segundo estão falando aí, comparado ao mesmo período de 2024, acima da média nacional. 2,2% da Bahia e 2,1% de São Paulo e 0,4% no acumulado do semestre. A alta foi de 4,15%. A agropecuária teve um aumento de 7,73%, com destaque para o melão, que teve uma alta de 122,22%. Indústria 3,54%, serviços 2,94% em alta, que foram 21.947 empregos formais criados no trimestre. Sobretudo serviços, serviços deu 13.798 e a indústria com 7.719 empregos. A abertura de empresas em agosto teve uma alta de 20,69% em relação a 2024, que teve 12.013 novas empresas. Fortaleza, 5.768 empresas, Caucais, 552, Rio Grande do Norte, 461,
lideram. Turismo. Julho de 2025 teve crescimento de 6,9%, colocando o Ceará em terceiro lugar no Brasil e no Nordeste em primeiro. Transferência de renda. Aqui começa, ó. Ele falou que estava tendo posto de trabalho, mas aqui, transferência de renda. 1.370.000 famílias receberam o Bolsa Família. Meu Deus, quanto mais a gente recebe o Bolsa Família, mais a gente trabalha. Lá na empresa que eu trabalho, pessoal, a gente precisa de mão de obra, não tem, porque o povo, não, eu quero ficar aqui recebendo dinheiro do governo mesmo, que eu lá vou trabalhar. E o cara não quer nem receber o dinheiro a mais para ele, mesmo sendo comparativo, o cara não quer receber dinheiro a mais para poder você trabalhar. Não, eu quero ficar recebendo aqui mesmo no dinheiro do governo. Quer dizer, os outros trabalham para eu receber. Complicado, viu? Então, essas famílias do Bolsa em setembro de 2005 receberam uma média de R$ 671,99. O que você ganha com metade do salário? Meu Deus do céu. Que totalizou R$ 920,45. R$ 920,45 milhões de repasses. Agora sim, estava meio ruim aqui a leitura. Eventos e investimentos. O Econ Nordeste 2025, 18 a 21 de setembro, né? Ainda vai começar. Empresários cearenses focam network e novos negócios. Porto Pecém autoriza receber superávit de 366 metros, ampliando a capacidade de movimentação de cargas. Infraestrutura. Nordestina, operação participar em outubro de 2025, a Agência Nacional de Transporte Terrestre confirmou o início da operação assistida e transportando grãos de soja e milho do Piauí para o Ceará e Pernambuco. Investimento mais de 1,4 milhão de 2025, né? Totalizando 15 bilhões no projeto, com 280 quilômetros de execução e 4 mil empregos diretos. Obras no Ceará, trechos Baturité, Aracoiaba e Aracoiaba-Calcaia estão na fase de contratação, com assinatura prevista para outubro. Governo e políticas estaduais. Saneamento. O governo abriu consulta e audiência pública para alinhar a legislação estadual ao novo marco legal de saneamento. Lei 14.026 de 2020, viu? Lei do Bolsonaro. Segurança Pública. Operação Obstáculo. Cumpriu 28 mandatos de prisão e 12 de buscas em Maranguape, Fortaleza, Horizonte e também Maracanã. O projeto de lei, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou lei que proíbe alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas com prazo de 2 anos. Coisa boa. Para adequação. Auxílio para órfãos da C19. Vamos passar o nome aqui da pandemia, canto do YouTube. O projeto envia a ALES, né, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para conceder benefícios a crianças e adolescentes que perderam ambos os pais na pandemia. Interessante. Política e governo da oposição. Senado 2026. O PL do Ceará. André Fernandes assumiu a presença do Ceará em setembro de 2025, né? Ainda vai ser formalmente apresentado, mas já foi assinado antes, tanto que já está até no diário lá do TSE. E substituiu o Camelo Neto para articulação de alianças para enfrentar o Mano de Freitas do PT no ano que vem. Oposição, já falei sobre isso aqui no outro vídeo, mas Valdemar Costa Neto, do PT Nacional, declarou apoio a Ciro Gomes para governar o Ceará, né, buscando frente ampla com Roberto Cláudio e outros nomes. Ele até falou que os processos que tem lá contra o Ciro Gomes, o Valdemar Costa Neto, falou que vai tirar para poder seguir em paz. Ciro Gomes, do PSB, que é irmão do Ciro Gomes, resiste a alianças com Ciro e prioriza base lulista. José Sato, do PDT, ex-prefeito de Fortaleza, participou de articulação e oposição e criticou publicamente a queima de fogos na capital. A queima de fogos na capital que houve ontem foi o seguinte: um grupo aí criminoso invadiu outro aí, não vou dizer quem foi não, aí cidade inteira tocou 7 da noite no fogo em toda a cidade. Eu digo porque eu estava na rua e eu ouvi. Aí eu, eita, menino, começou a confusão. Conflitos políticos. Justiça Eleitoral multou Ciro Gomes e proibiu menções ofensivas contra a prefeita Janaína Farias, do PT. Já falei sobre isso aqui em outra situação, mas está aqui, vou ler de novo. Alcides Fernandes, que é o pai do André Fernandes, do PL, esclareceu sua oração, foi referenciada, né, ele falou que não quer a morte do Lula, quer a morte do Lula politicamente, só para deixar bem claro. Ele pediu oração para
pessoal da esquerda, né? Enfim, cidades, Fortaleza, maior número de beneficiários, olha aqui, ó, maior número de beneficiários do Bolsa Família do Estado está em Fortaleza. Segurança, 76 prisões de 48 horas após a queima de fogos, né? Atribuídas entre esses grupos aí que eu falei. Não vou falar quem são aqui não, para não dar margem para eles. Ivan Leitão do PT anunciou a construção de Centro de Educação Infantil no Centro de Reestruturação de 39 equipamentos municipais, investimentos de 150 milhões de reais. E em Calcaia, aqui vizinha Fortaleza, 552 novas empresas abertas em agosto. Trecho Aracoiaba-Calcaia de Transnordestina é prioridade. Sobral a parte aqui de política, não vou nem de polícia, não vou falar isso aqui não, que coisa muito triste. Mas tem um destaque possível de Sobral aqui, alunos classificados para os Jogos Escolares Brasileiros 2025. E lá na terra do Padre Cícero, Rio Grande do Norte, obras de esgoto em expansão. Festival Paralímpico e vacinação antirrábica de 16 a 26 de setembro. E Lula sancionou a lei de combate à adultização de crianças e adolescentes no ambiente digital, liberação de recursos federais para a Nordestina e programas sociais e segue prioridade do governo. Adultização, falo sobre esse tema um pouquinho aqui, antes de eu encerrar esse vídeo. Engraçado que quando a Damares tocou nesse mesmo assunto há mais de 2 anos atrás, todo mundo ficou rindo dela e não, deixa pra lá. Mas quando veio o Felca da esquerda falar sobre esse tema, todo mundo, vou fazer uma lei. Rapaz, a lei é legal, mas por que não fizeram antes? Porque queriam deixar o crédito para quem é da esquerda. Complicado, né? Pois é isso aí que eu queria falar nesse vídeo, tá bom? Que peço perdão pela voz que eu falei, pelo meu pouco atropelado nas palavras, mas porque ler com o teleprompter é um pouquinho complicado, tá bom? Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.